Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje estamos aqui para fazer mais uma série de webinários da iSpring, mas esse webinar, como eu sempre falo, todos são diferentes, cada um tem uma peculiaridade. E esse webinar a gente quer trazer para vocês, nosso bate-papo, muito humor, né? Mas antes de tudo, a gente começa sempre com a nossa apresentação, falando um pouco quem nós somos e o que nós fazemos. Eu, novamente, aqui sempre com vocês em todas as lives e webinários. A iSpring é uma empresa americana, a gente está há mais de 21 anos no mercado. Trabalhamos com duas frentes, que é a nossa ferramenta de autoria, o Suite Max, e o nosso LMS, que é o Learn. E agora, maravilhosa, ela, Mariana, mas não é qualquer Mariana, a gente, Mariana com Y, maravilhosa, está com a gente aqui para começar o nosso bate-papo. Conecte-se com a gente aqui no LinkedIn e bora lá que a gente vai começar, que o palco é todo dela, Mariana com Y. Muito bem, sim, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz a gente falar de um assunto que todo mundo fala que não existe, que é liderança leve. Obrigada mesmo pelo convite de estar aqui, eu estou muito empolgada para ver o que a galera vai perguntar, o que você tem aí para a gente falar desse assunto incrível. Eu já vou abrir aqui perguntando, né? Porque a gente estava tão ansiosa para essa live, assim, para esse bate-papo, vocês não tem noção. Quando a gente fala liderança leve, liderança com humor, as pessoas ficam assim, tá, mas aquela história de colega é colega, não é amigo de trabalho. E aí? Eu colega concordo. É uma coisa, amigo de trabalho é outra. Eu concordo com essa afirmação. Como a gente acha isso? Mari, eu sou do time que cada um tem uma personalidade, cada um desenvolve uma maneira de interagir no trabalho, de criar suas relações. Eu, como sou casada com uma autista, o autismo ele tem uma maneira muito diferente de se relacionar. E a gente tem uma cartilha de trabalho de que a gente tem que ser uma família, tem que ter amigos. Nem todo modelo mental se sente confortável nisso. Aí já costuro o meu tema, que é humor. Porque quando a gente fala de ser leve, de bom humor, as pessoas já acham que é ser extrovertido e fazer ferra, e fazer festa e fazer farra. E não é isso, né? Eu gosto de comer. Já vamos começar aqui trazendo que comédia é feito para fazer rir, humor é feito para fazer bem. Então, quando a gente fala de humor, eu quero que as pessoas se sintam bem e façam o bem. Isso é a leveza. É isso a gente se sentir leve no ambiente de trabalho. Então, se para mim essa parte de colega e amigo depende da personalidade. Tem personalidades que vão, de fato, se potencializar num ambiente em que ela tem uma relação mais profunda, que são padrinhos de casamento, madrinhas de casamento, e tem pessoas que não vão aprofundar as relações porque ela não se sente confortável. Tem pessoas que não têm esse nível de intimidade por modelo mental, por criação, e eu acredito que os dois funcionam. A gente pode ter colegas, a gente pode ter amigos, depende da personalidade de cada um. Então, eu, Mari, sou do time de que, de fato, existem pessoas que vão preferir os colegas e pessoas que vão preferir ter amigos. É polêmico quando a gente fala isso, mas é algo que eu acredito muito, da gente respeitar os limites e como cada um trabalha. O que a gente não pode deixar de abrir mão é se sentir bem e fazer o bem. Da gente entender e falar, Simone, como que é para você? Você gosta de criar laços? Eu posso chamar para os meus eventos, para os meus aniversários? Pô, eu gosto, me envolvo. Pô, eu não me sinto tão à vontade. Então, tá tudo bem. A gente vai continuar tendo uma ótima relação e isso não diminui a capacidade de relacionamento do outro, né? Porque nós, latinos, a gente mede a capacidade de intimidade, a capacidade de se o líder está sendo legal ou não com essa intimidade. E eu sinto que a gente precisa começar a conscientizar essa quebra de padrões, de entender que são modelos mentais diferentes, não existem melhores e piores, são diferentes. Então, a gente abordar e trazer para dentro essa consciência é o que eu valido. É o meu dia a dia, é o meu jogo. Coisa boa de ouvir. Outra dúvida também, assim, que a gente sempre pergunta, até que eu conversei bastante com o pessoal, como a gente sempre fala na questão de ser o líder e o chefe. Como é que a gente faz isso, assim, para manter um ambiente como é o nosso tema, né? Uma liderança leve. Claro, a gente tem que cobrar. Nós, liderança, somos cobrados por isso. Mas como é que você vai chegar para uma pessoa
para cobrar ela, assim, que ficar com aquele pensamento assim, ai, lá vem a Simone de novo me cobrando certa coisa, pelo amor de Deus, não dá? Eu gosto de falar Como é que que eu faço, a Mari? Me pessoa que ajuda. entrega, ela nunca vai ter esse pensamento. Lá vem a Simone, porque ela entrega. O líder não precisa falar com ela. Eu gosto muito de trazer um exemplo daquele acidente de Mariana, que teve uma mulher, a Paula Geralda, ela viu que tinha acontecido o acidente, nem todo mundo ouviu a sirene, ela pegou a motoca dela e desceu Mariana para falar para as pessoas que a barragem tinha sido estourada. E a Paula Geralda subiu numa motoca, não era uma motoca de como se diz? Off-road, não era uma motoca, era uma motoquinha. E ela pegou e desceu Mariana gritando que a barragem tinha estourado. E por isso, Simone, ela salvou aproximadamente 400 vidas. E aí o que eu falo? A gente acha que a Paula Geralda tinha um crachá escrito líder comunitária de Mariana. Vamos. Ela não tinha esse, vamos dizer assim, esse cargo. Então a liderança está em quais são os seus movimentos, em como você está preparando o seu time para ser essa Paula Geralda. Então, para mim, o líder ele tem um jogo tão transparente, com clareza nos resultados, com clareza não, com definição dos resultados, como que eu defino onde a gente está querendo chegar, qual que é o objetivo comum, isso está tão ali em jogo que a equipe joga. Então, como que a gente faz isso? Definindo o objetivo comum do time, definindo as responsabilidades de cada um, trazendo um pouco mais de autonomia para eles saberem essa hora de, pô, eu devo agir, não devo agir. Então, para mim, o líder é essa pessoa que não é pelo crachá, é pelo simples fato de agir em prol do grupo. E quando o grupo começa a agir como líder, quando o objetivo comum está claro. Então, para mim, o chefe é aquele cara que cobra, sem mostrar o porquê, sem mostrar como que o grupo está, como que aquela pessoa tem responsabilidade no grupo. É aquele cara que fala, Simone, vamos aí, você tem que me entregar. E ele não explica o porquê, ele não explica por que a companhia está fazendo aquilo, por que a gente... Não tem um porquê, não tem vamos dizer assim, uma definição. O líder, ele constrói a definição junto com o time. É o time fazendo o jogo, é o time entendendo a posição de cada um. Então, para mim, a grande diferença, o líder, ele compartilha essa visão de futuro, esse objetivo comum, porque todo mundo fala, Mara, é óbvio, a meta tá lá, todo mundo sabe da meta. As pessoas sabem por que existe a meta. As pessoas sabem o porquê que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Tem um caso, eu não sei se vamos dizer assim, histórias de bastidores, é aquela que, quando eu faço ao vivo agora, eu falo, gente, não é ao pé da letra, é uma história, vamos dizer assim, é uma metáfora, uma brincadeira, que eles falam de um cara que ele estava pintando um trechinho de uma parede preta, e todo dia ele ia lá e pintava a parede preta, assim, e aí um dia ele falou, eu só vou ficar fazendo isso? Que saco, eu não quero pintar essa parede preta, cansei de pintar essa parede preta. E aí o líder dele fala assim, amigo, esse é o maior Mickey que vai ter aqui na Disney. Você tá pintando uma parte do Mickey. Ele, pô, maior Mickey que vai ter. E aí fez sentido pro cara pintar a parte preta. Então, muitas vezes, o chefe, ele não mostra essa visão a longo prazo. Ele mostra agora, você tem que fazer e acabou. Ele não explica por quê. O líder, ele traz essa experiência, esse olhar e essa, vamos dizer assim, a importância de cada um no jogo, né? Eu me empolgo, Simone, me corta, fala, Mari, volta aqui, filha. Não, fica tranquilo que a gente está aprendendo bastante contigo. A Ana Paula, deixou uma questão ali pra gente, até uma dúvida. Não. Não tá conseguindo acompanhar o chat, né? Eu me empolguei, não vi o chat. Eu só vi saudade de Fortaleza. Tem problema, vamos lá. Fabi, um beijo, estava lá em Fortaleza agora. Vou passar para você ali. A Ana, ela comenta que está em alta, né, o Cat Ambition, ou seja, né, cada vez menos colaboradores, todas as pessoas querem liderar, querendo chegar lá nos altos escalão. Isso seria pelo fato de muitos não aguentarem uma pressão de liderança? Uma pergunta que ela faz. E ela pergunta também como a gente pode incentivar esses colaboradores, né? Que eles desejam uma carreira, fazer um PDI, uma liderança. Muito boa, qual que é a Paula, opinião adorei a respeito? Essa pergunta. É algo que tem se falado muito, principalmente para os millennials agora, que eles não querem, né? E tá rolando essa consciência. Para mim é um passo antes, né? Eu gosto muito, tem muitos testes de personalidade. Eu acredito que antes da gente começar a entender como a gente incentiva o colaborador, a gente tem que fazer um mapeamento de quem são esses colaboradores. Porque às vezes você tá com uma companhia
que tem perfis que não são líderes. Então, quando a personalidade não joga a favor, já é um problema. Outra coisa que eu tenho trazido muito para o dia a dia, principalmente agora com a Carol, com o laudo de autismo, é a gente incentivar as pessoas a buscarem seus laudos. Porque hoje muita gente fala, é meu TDAH. Você fala, tem laudo. Então, assim, conhecer as pessoas, incentivar as pessoas a buscarem laudos, as pessoas se conhecerem. Já para mim é o começo. O jogo nem começou, é antes disso tudo, né? Então a gente fazer um mapeamento de personalidade é passo 1. Porque muitas vezes você fala, poxa, Mari, aqui nesse departamento não tem ninguém que quer ser líder. Talvez seja hora de fazer um mapeamento e contratar alguém de fora. Porque a gente está com uma população ali que de fato não tem perfil. E assim, Mário, eu não acredito nisso, da pessoa não quer, a gente vai insistir. Se a pessoa não quer, ela não quer e não adianta. Mário, eu acredito muito que tem essa consciência do que faz bem. Nem todo mundo... Eu não acredito que a palavra seja pressão. Eu acredito que a palavra seja, vamos dizer assim, intuição e jogo. A Ana Paula falou, pois é, mas a pessoa tem perfil, tem potencial, mas não quer. Aí, Ana Paula, é a sua opinião em relação a esse problema. Porque você está julgando por você Exato. E não pela pessoa. Porque se a pessoa não quer, é porque ela sente que ela não está pronta. E a gente não consegue direcionar isso. O que eu posso trazer para você como sugestão é mostrar para ela quem é ela. Então, assim, muitas vezes no dia a dia a gente foca no gap dos colaboradores, né? Poxa, a Simone está ruim aqui, vamos melhorar isso aqui. Começa a focar e mostrar para essa pessoa quais são os talentos. E ela começar a conscientizar os talentos dela. E fala assim, cara, esse seu talento aqui ajudaria o time nisso aqui. Antes dele ser líder, ele já trazer para o talento dele o jogo em comum. Então, pô, você está aqui com um time de futebol, você está com o Messi jogando no gol, né? E eu acho que essa é a sua... acho que o seu incômodo é esse, né? Do tipo, cara, ele podia jogar esse seu ataque. Então, coloca a bola no pé dele, mostra o talento dele, deixa ele jogar o talento dele e ele se sentir mais confiante, mais confortável. Então, é a gente trazer essa consciência de confiança para os talentos dessa galera. A Ana falou, as pessoas não querem mais ser líderes. Exato, porque liderar não é fácil. A parte boa é que as pessoas estão despertando para a diferença entre gestor e liderança. Eu acredito que nós criamos esse papel de que liderança é solitário, de que a vida é ralação, de que a vida é dura. A gente criou isso dentro das organizações e agora chegou a hora da gente desfazer isso. Porque eu, Mari, falo do humor, e quando eu falo do humor, muita gente tem medo de falar que é mais divertido, porque isso tira autoridade, tira credibilidade. É a mesma coisa. Então, nós criamos culturalmente essa liderança, culturalmente esse papel de que se você for divertido, engraçado, você não é líder, nós criamos isso. Então, eu acredito que chegou a hora da gente construir que o líder é uma pessoa que direciona com mais facilidade os talentos de um grupo. Não é o líder, porque o líder ele vai lá e é porrada e meta. Não, o líder é o espelho de um grupo. O líder, ele é um direcionador de sonhos. O líder é aquele cara que sabe o sonho de cada um na sua equipe e ele direciona aquelas pessoas a chegarem no próximo degrau. Isso que o líder faz. Então, o que a gente construiu, eu acho que chegou a hora da gente desconstruir, e eu acredito que trazer nomes de fora para trazer essa, vamos dizer assim, amplitude de consciência na equipe é maravilhoso. Trazer exemplos de lideranças de outras, fazer bench com outros líderes, trazer outros líderes, Ana Paula, de outros grupos ou de outras empresas, para falar como que é líderes mais leves, líderes que se divertem, líderes que têm, vamos dizer assim, um jogo gostoso, traz para conversar, para essa galera ter inspiração, porque muitas vezes elas estão com um olhar em um tipo de liderança, e a gente precisa ampliar esse jogo para a pessoa falar, tem essa opção também? Não sabia! Caramba, agora tem esse olhar, assim. Muita gente ainda tem a visão do líder-herói. Isso é trazer vulnerabilidade, é trazer essa construção. Então, eu acredito que tem o passo da personalidade, e eu acredito que cada um tem que reconhecer. A gente nunca vai chegar, se o Messi está jogando no gol, fala, Messi, tem que sair do gol. A gente pensa na gente, pensa em você, quando você tá ali confiante em um negócio, a pessoa fala, não, vai por aí. Aí você fala, mas eu quero por aqui, eu tô vendo por aqui. A gente só consegue fazer essa mudança de rota sozinho. É igual motivação, é intrínseco, né? A gente não consegue direcionar, tem que partir de dentro. Então, trazer ferramentas internas para essa galera é maravilhoso.
Exatamente. E agora você comentando ali, eu viajando, né? Você fica falando e a pessoa aqui fica viajando lá no tempo lá de trás. Última época, talvez as pessoas que estão aqui no chat com a gente também, elas viveram isso, né? Que a gente tinha medo. Morria de medo do meu gestor. Quando o meu gestor, assim, ele vinha falar comigo, eu pensava, putz, lá vem, vai me passar no RH e o RH é rua. A gente realmente construiu isso, sabe? E aí você começa a olhar agora, liderança leve, RH humanizado, RH estratégico. Do que a gente está falando, sabe? É o que a gente construiu. E como é que a gente desconstrói isso? E aí entra o bom humor. E como é que a gente aplica a balança do equilíbrio de tudo, Eu gosto, se... Desculpa, cortou para mim. Cortou. Era isso que você concluiu? Tranquila. Desculpa. Que fez... O Thiago aqui em cima, lá do Ceará também, beijo, Thiago, falou dos cognitivos, né? O que o líder cognitivo, o que a gente precisa trazer para o dia a dia. Quando você fala do RH humanizado, uma vez eu estava assistindo, acompanhando uma live do Pedro Superti, e ele falou que ele tinha um medo desse olhar humanizado. E eu concordei com ele, porque é muito estranho a gente chegar para um humano e falar seja humanizado. O que a gente... É tipo chegar gato? Você tem que ser mais gato, você não está sendo gato. Para mim, o nosso mergulho cognitivo, quais são os skills, quais são... Eu, quinta-feira, agora, vou lançar mais um livro, que é o Balance and Skills. Lancei os soft skills, a gente falou dessas habilidades comportamentais. E agora, esse livro que a gente vai fazer, o Balance, é sobre habilidades da felicidade, habilidades da vida real, assim. Então, eu gosto muito de trazer que a gente precisa mergulhar na gente, porque o humor não é a piada, é a sensação de bem-estar. Então, o RH mais humanizado, que eu acredito que é mergulhar na gente, eu acredito que a gente tem que trazer ferramentas de olhar para a nossa vida real, assim. E aí entra um ponto que aí eu acredito que eu vou dividir opiniões agora, Simone, porque eu não acredito que a gente separa a vida pessoal e profissional. Não. Não separa. Sou a prova viva. Então, primeira coisa para isso é a gente entender que ali sentado não é um colaborador, é uma história. Essa pessoa está passando por guerras dentro de casa, por problemas. Então, para mim, as ferramentas que o líder, o RH, a gente precisa trabalhar internamente, primeiro são as nossas próprias dores. Que eu falo do humor, só quem está inteiro pode transbordar. Como líder, a gente quer transbordar o tempo inteiro, mas se a gente não tem energia, a gente não transborda nada. Porque, como eu falei, humor não é a piada, é a sensação de bem-estar. Então, a comédia é feita para fazer rir, o bom humor é feito para fazer bem. Então, o primeiro passo é o que você tem feito para você, criatura, que está me assistindo agora, fica bem. O que você tem feito na sua agenda? A gente marca reunião com todo mundo, nunca com a gente. Então, na sua agenda, qual que é a prioridade? A sua agenda hoje ela é direcionada pelo seu time, pelas pessoas de fora, ou você que comanda a sua agenda? Então, o passo, que eu trago assim para... Você vai falar, pô, que clichê, mas é autoconhecimento de novo, é a gente entender os nossos limites. E quando a gente fala de cognitivo, é se amar. Eu sinto que todo mundo quer ser amado, mas a gente não se ama, e aí o que a gente quer lutar? E aí a gente vai para a organização, tem um livro que chama Pense como um Monge, do Jay Shetty, ele fala que o ego e a autoestima é uma balança. Então, quando a gente fala de liderança, a gente criou um personagem de líder-herói de ego alto. Então, o líder, ele quer aplauso, ele quer o troféu, ele quer ser reconhecido, ele quer chegar e falar, me olhem, olha como eu sou incrível. Um líder que está nesse lugar, ele está com a autoestima baixa. A gente precisa fazer um contraponto de potencializar a autoestima, porque esse cara não tem ego. O Karnal fala uma frase de que quando você sabe quem você é, ninguém te ofende. Então, eu acredito que como empresa, como companhia, a gente precisa fortalecer as pessoas com a identidade delas. Porque se a identidade dela está forte, esse líder, ele não tem ego. Ele vai fazer pela equipe, ele vai fazer todo mundo crescer. Então, é fortalecer essa vulnerabilidade para a gente parar com essa gangorrinha que o ego ganha e o ego quer. Tem uma fábula que eu gosto de falar nos meus treinamentos de liderança, que é, imagina a leoa que sai para caçar, aí ela volta com um bifinho bem pequenininho assim, gordona assim, ó. Maravilhosa. E chega para lá, para todos os leões e fala, ó, é isso aqui que eu tenho para vocês. Os leões vão falar, você tá o quê? Você tá achando o quê, leoa? A gente tá com fome. Agora você imagina uma leoa cheia toda ensanguentada, magrinha. Fala, gente, é isso aqui que eu consegui para vocês. É o que o líder faz com a equipe. Porque nós líderes, a gente tem vaga diferente às vezes, cargo, a gente tem várias coisas a mais. O nosso bife é maior. Como que a nossa equipe tá vendo isso? Tá vendo que a gente tá
colocando para eles também, a gente está dividindo aquele fruto, a gente junto, a gente vai alcançar cada vez mais carne, ou será que a nossa equipe está vendo a liderança como lá, ó, pegando um bife maior aqui para gente? Então, esse mergulho de dentro, de fortalecer a identidade é para isso. Porque quando alguém está seguro de si, ele não quer ficar mostrando, ele quer que todo mundo avance junto com ele. Eu falo para os meus mentorados, inclusive Laura Melaré chegou aqui, eu sou mentora de palestrantes, eu falo, gente, as minhas apresentações, vocês podem copiar, vocês podem fazer a mesma coisa. Se quiser fazer o meu post, copiar e colar, pode fazer, porque o meu DNA eu me garanto. Ninguém vai ser Mariana com Y. Então, o líder ele tem que entender o DNA dele para ele fortalecer isso dentro da organização. Então, esse mergulho, a gente só consegue conectar quando a gente está bem com a gente. Então, eu vou voltar sempre para a inteligência emocional, que é o que me pega, Simone, é o que me pega. Cara, sabe que agora eu vi um podcast da Mari, depois eu até vou compartilhar isso no LinkedIn. A Mari vai lembrar, ou se tiver ali, depois eu vou procurar e compartilhar com vocês. Aonde você fala que a gente, às vezes, é comparado até mesmo que a gente tem que parar para recarregar. Aí, às vezes, a gente é comparado com o celular. Poxa, a gente usa celular. O celular tem que parar para carregar. A gente vai no banheiro, a gente usa o celular. A gente fica ligado no celular o tempo inteiro e não descarrega. Tu tá descansando, tu tá no celular. Cara, tu não tá descansando. Você não tirou esse tempo para você. Tu tá fazendo qualquer outra coisa, menos tendo seu tempo. E isso me marcou. Eu compartilhei tanto. Queria agradecer, Simone, por compartilhar, gente, aqui, maravilhosa. Cara, eu mandei para todo mundo assim, eu digo, poxa, porque às vezes eu faço a regra, chega de celular. Eu coloquei algumas faixas, e tem dias que eu esqueço, mas tem dia que eu lembro. Eu tenho faixas que eu mexo no celular, então, vamos supor, eu organizo a semana, porque cada semana eu estou num lugar, mas vamos supor, das 9 ao meio-dia é o horário que eu ponho a mão no celular. Antes das 9, eu vou dar bom dia para mim, não para a tela. Eu vou dar bom dia para minha família, eu vou dar bom dia para o meu café da manhã, eu vou para academia. Eu não vou pôr a mão na tela, porque o mundo não vai acabar se eu não responder o e-mail antes das 9. Se eu não responder um WhatsApp antes das 9. Não acaba. Então, não mexe na tela. Aí, até meio-dia, às 2, é o horário do meu almoço, eu também não mexo na tela. Por quê? Sempre vai ter uma mensagem não respondida. E aí, você fica no jogo do outro, não no seu jogo. E até às 6 horas da tarde, depois eu também não mexo na tela. Por quê? A gente precisa organizar a nossa agenda, porque senão isso aqui domina. E a gente fala, não tenho tempo para nada. É óbvio, porque sempre a gente vai ter uma notificação lembrando que a gente está atrasado. E a gente não está atrasado, porque quem manda no nosso tempo é a gente. Ô, Mari, mas no trabalho funciona assim. Se a comunicação é extremamente direcionada, funciona assim. Se você não é médico e alguém vai morrer, aí é outra coisa, né? Mas muita coisa pode esperar, gente. As pessoas perderam o senso de urgência, de emergência. As pessoas perderam. Tudo é para ontem. Você vê 2 tiques. Ah, viu a mensagem, não me respondeu. Cada um cuida disso. Já fica o coração aqui, ó. Sabe o que eu respondo, Simone? A pessoa, quando fala para mim, Mari, como assim? Você não me respondeu? Eu falo, leva esse problema para sua terapia, que eu tô ótima. Ótimo. Bordão da Mariana, gente. Terapia, pelo amor de Deus, porque eu vou ver a vida e eu quero ficar bem, né? Isso é muito bacana, a gente está vendo o pessoal comentando ali, principalmente no chat. Mas é isso, gente, a gente fala muito de telefone, a gente fala muito de tela, mas tem a ver com a questão da liderança, porque o líder em si, o chefe em si, o coordenador, ele está ali te ajudando, trabalhando, mas ele está aqui de olho no telefone para saber o que está acontecendo. É aquela velha história, um olho no peixe, outro olho no gato. Então, a gente não consegue se desligar. E a gente tem que ter um equilíbrio muito prático disso para a nossa saúde mental também, né? E isso é dicas da Mari, e a gente quer ouvir mais dicas dela, como é que a gente consegue equilibrar tudo isso, uma balança sem... A gente perde às vezes, tá, Simone? Vou mentir, não. Não dá. Às vezes, Mari, eu falo, cuidado com essa felicidade constante que é sucesso. A Isabela Camargo, uma grande amiga, fala sobre saúde mental, e ela me falou uma vez que ela chama a rede social de Sucessolândia. E aí eu trago isso assim, na Sucessolândia só tem sucessos, né? A vida é ótima, todo mundo come muito bem, relacionamentos, filhos não dão trabalho. E muitas vezes a gente fala, Mari, como equilibrar? E eu falo, a gente não equilibra. Porque alguns pratinhos vão cair.
para mim, o humor, a inteligência emocional que eu falo, que é essa gestão, assim, esse manejo, é muito mais um manejo do que um equilíbrio. Porque, gente, a vida é, sei lá, 70% em desequilíbrio. A gente ouve uma coisa que a gente não quer ouvir. Alguém fala um negócio que você não gostou, alguém te fecha no trânsito, recebe um e-mail. A gente tem muito mais desequilíbrio do que equilíbrio. Então, a gente colocar para nossa mente que a gente quer equilibrar vai dar muito trabalho. É muito mais a gente aceitar o desequilíbrio e manejá-lo. Falar, esse pratinho caiu hoje, beleza. Aceitar para sofrer menos. Eu gosto de falar que não dá para a gente ser feliz o tempo inteiro, mas a gente pode criar ferramentas, esse manejo emocional para a gente sofrer menos no processo. Quanto mais autonomia emocional você tem, mais rápido você muda a sua atitude, você direciona. É aquilo. Quando a gente é adolescente, a gente toma um pé na bunda, anos e anos ali, meu Deus, minha vida acabou. E ao longo do processo, tem muita gente que amadurece e não amadurece emocionalmente. Mas ao longo do processo, quanto mais ferramenta, mais conversa, mais literatura, mais troca a gente tem, a gente vai entendendo que não precisa ir para esse pico e para esse vale. Então, esse desequilíbrio ele é menor. Eu digo que assim, tanto uma pessoa que tem inteligência emocional, quanto um bom líder, ele entende o pico e o vale e os platôs. Um bom líder, ele não deixa a galera cair no vale, também não deixa ficar muito tempo no pico. Eu assisti um documentário que chama Playbook, indico, gente, sobre liderança, são líderes esportivos. E a coach de soccer, né, que é o futebol feminino nos Estados Unidos, ela falou, gente, o pico da montanha, ele é lindo, mas ninguém mora nele. E o que acontece? Às vezes, como líder, a gente quer manter a nossa equipe no pico o tempo inteiro. Não dá. Então, quando você falou do manter o bom humor, eu falo, gente, às vezes o bom humor vai subir, vai descer, e a grande inteligência emocional é a gente ter consciência para manejar o mais rápido possível. Então, um bom líder, ele tem consciência de onde a equipe está, não deixa a equipe nem chegar no vale muito tempo e nem chegar no pico muito tempo. O vale é bom visitar de vez em quando. Tipo, deixa reclamar um pouquinho, que muita gente... Eu não sou da escola que não gosta de reclamar. Eu sou da escola que reclamar é um alívio. A gente só não pode morar ali. Então, um bom líder, ele sabe as válvulas de escape. Pô, a galera foi pico, vou deixar um pouquinho desse aqui. Sabe fazer um manejo de platô, porque tem platô. Cara, tem coisa que não acontece, não tem inovação, a gente não tá indo tão bem, não tá indo tão mal. Como que você começa a direcionar a sua equipe para eles começarem a subir de novo? Então, ter esse manejo de subida e de descida, para mim, é essa grande sacada de ter consciência desse desequilíbrio, que ele é muito mais constante e presente do que o equilíbrio na vida. Só vou pegar uma água aqui. Fica tranquilo. Aproveitando, a Mari, até algo assim que agora eu estava comentando e me veio na mente essa pergunta, essa questão. Normalmente, assim, as empresas em si, bom, qualquer líder passa por isso também, esse processo de one-on-one. Eu lembro como não era muito aplicado no Brasil, one-on-one. Quando começou a fazer isso, era a mesma coisa que você estiver sentado esperando uma fila do médico, como se você fosse entrar lá no médico para receber uma paulada, né? Para saber se tá... Exatamente. Tinha muita piada na minha... Eu falo a minha época, né, gente? Mas era a minha época. Lá de one-on-one. Então, assim, o líder, às vezes, ele vai se expressar numa reunião de one-on-one, onde, às vezes, ele tem que ser um pouco mais sério, sem perder, lógico, né? Sem passar dos limites. E acabou aquela reunião de one-on-one, acabou o relacionamento do colaborador e do líder. Tipo, poxa, ele era meu amigão ali e agora eu fiz um one-on-one com ele e acabou. Como que a gente lida com isso? Não sei se o pessoal aqui do chat quer comentar se faz processo de one-on-one, como é, mas realmente é isso. Conversei com o meu colaborador, falei com ele lá e simplesmente acabou. Ó, o Thiago falou, mais comum do que a gente imagina. Isso. Como que a gente de novo, é aquela cultura, né, Si? Assim, nós temos essa cultura de que o líder ele tem que chegar junto e tem que gritar. E assim, Mari, eu sou do time da transparência e da imposição. Meus mentorados estão aqui, não me deixam mentir. Mari, sou extremamente exigente. Então, assim, eu sempre vou buscar a sua performance melhor. Então, os meus liderados, a Laura, super. Eu sou extremamente exigente, mas eu não sou grosseira. Eu sinto que a linha é essa do exigente e da grosseria. Não existe grosseria. Para mim, assim, trabalhar comunicação não violenta, porque não existe cobrar com grosseria. A gente não pode mais aceitar. A gente não pode mais aceitar um tom de voz. A gente não pode mais aceitar a comparação. Porque a Simone fez, Mariana não fez. Então, é não comparar,
não ser grosseiro. Isso a gente não pode mais admitir. Como que a gente potencializa isso? Comunicação não violenta. Então, assim, para não terminar uma relação, poxa, eu chego e falo assim, se o tom que você usou comigo, eu me senti desconsiderada. A gente pode mudar. Então, assim, se a gente tem uma liderança que tem inteligência emocional, que tem capacidade de comunicação não violenta, que fez todos esses cursos, tem essa bagagem de ferramenta, esse líder ele nunca vai se ofender. Ele vai gostar disso. Então, a gente criar uma transparência para isso é óbvio, gente. Isso é para ontem? Não. A gente está mudando um modelo mental de toda uma cultura. A Laura falou, tapa na cara é sempre carinhoso. Porque eu, Mari, eu sou exigente, eu sempre converso. Quando eu começo minha mentoria, eu até com os meus liderados, eu falo, gente, o meu jogo é totalmente transparente. Eu vou falar o que eu sinto sempre. Então eu falo, eu não senti isso bom. Eu acredito que você pode ir para esse lado. E eu sempre pergunto para a pessoa, hoje você está disponível e disposta para esse tipo de conversa? Pô, Mari, hoje não tô legal. Então a gente conversa outro dia. Então como o líder percebe o seu liderado e quanto ele vai colocando. Porque eu acredito também que a gente não pode ter o eu, Mari. Aí já vou falar outra coisa polêmica, Simone, aqui. Para mim, feedback é uma ilusão, assim. Porque se você tem uma comunicação constante com a sua equipe, você não precisa ter a salinha do feedback. Se todo dia você está falando, Simone, pô, você viu aquele relatório? Você consegue melhorar? Se você tem uma disponibilidade para a sua equipe chegar e ir até você, a gente não tem que ter aquele ponto do sofrimento. Porque é onde acumula tudo que o cara não fez. Por que a gente não... Porque assim, se a gente tivesse uma cultura do tipo, ó, eu vou pontuar aqui tudo que a Simone acertou no mês. Mas não, a gente pontua o que erra. E aí eu trago uma consciência aqui muito forte desse processo. O Murilo Gun fala isso e eu acho muito legal. Ele fala, a gente não devia multar quem passa no vermelho. A gente devia fazer um sorteio, sei lá, para todo mundo que passa no verde. Como líder, a gente faz muito isso, a gente gasta uma energia, tempo e atenção com quem chega atrasado, por exemplo. Mas a gente nunca chega para a galera e falou, galera, valeu por todo mundo cumprir o horário aí. Não, porque isso é obrigação. Agradece, galera. Pô, agradece. Aí a gente gasta uma energia, sei lá, de 30% da agenda fazendo coisas que, se a gente der o exemplo positivo de elogiar e falar, o meu líder tá dando atenção para quem chega na hora. Deixa eu chegar. Não faz. Então, para mim, é essa mudança de comunicação, transparência, e não trazer só para esse lado, né, da bronca. É a gente trazer para esse lado de elogiar também. Então, para mim, se o colaborador sai e perde a relação com o líder, o problema está no líder. Polêmica, eu fui aqui. Mas é verdade. Não, eu fico viajando nas minhas experiências lá, né? Depois, gente, um dia eu conto para vocês. Mas, assim, eu vejo a minha visão, me corrija se eu estiver totalmente errada. O líder em si, ele tá na frente, ele é o teu campo de visão, tá? Ele é o teu espelho. Agora, se você não tem um tempo para você se dedicar a um colaborador, para chegar lá e dar um elogio na frente de todo mundo, não precisa aquele elogio no tapa nas costas lá no final, onde ninguém vai ver, cara, isso faz muita diferença. Trabalhei muitas vezes numa empresa, vendas, né? Vendas é sempre um campo de guerra. Marketing, vendas sempre foram um campo de guerra. E a minha liderança, ela passava às vezes assim na nossa mesa, né? Era presencial e batia, ó, fulana, ciclano lá bateu a meta. O que tu vai fazer? Gente, eu tinha uma raiva disso, sabe? Era um momento, o estímulo que essa pessoa tinha para instigar a pessoa a querer vender mais. Isso não me faz querer vender mais. O que me faz querer vender mais é olhar para a minha liderança e dizer, poxa, eu quero ser que nem ela, eu quero me espelhar nela, eu quero crescer que nem ela. O gol de todo mundo ganha campeonato junto. Qual é o processo? É isso. É a gente valorizar os gols e entender que todo mundo ganha um campeonato. Exatamente, gente, isso é muito difícil, é muito raro isso acontecer, isso interfere muito no nosso dia a dia. O pessoal está comentando ali bastante também essa questão do feedback, gente, concordo com a Mariana, que, né, fazendo polêmica as duas juntas, porque aí tem outro ponto que entra junto nessa questão do feedback, a comunicação assertiva da equipe. Se eu me comunico com o meu líder, eu não preciso estar o tempo inteiro, como a Mari falou, recebendo feedback, fazendo reunião e tal. Se a equipe em si tem uma comunicação fluida, ela não precisa estar fazendo isso. A gente está fazendo reunião e está trocando informações. Agora, se eu estou lá no canto, não falo com ciclano, não falo com fulano, aí entra o líder de novo, com
com aquele papel taxativo, líder chato, né? Tem um líder chato, tem um líder risonho, tem um líder E a gente emotivo. navega por todas Então, as tem personas, assim, né? A gente tem um pouquinho de chatice, a gente tem um pouquinho de... Porque, assim, a pessoa chega atrasada, eu vou ser chata com ela, cara, eu não vou ser legal. Eu não vou falar assim, uhul, chegou atrasada aqui, gente linda! Não vou fazer isso. Eu vou falar, cara, bora não legal trabalhar. que você fez, como que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Então, eita, voltou aí, caí. Exatamente. Eu tô Voltou. num... Pronto, ufa, Já vai voltar. Voltou. Eu acho que a gente navega por todas essas personalidades também. Eu acredito que a leveza da liderança é a gente assumir que a gente navega, é aceitar todas essas pessoas, porque como líder a gente vai passear por todas essas. Vai ter um dia que a galera não vai gostar de você. Só que Mário, eu gosto de falar que na maior parte do tempo, seja legal com você mesmo, que você vai ser legal com a equipe. Então, na maior parte do tempo hoje, a gente está usando uma liderança leve ou a gente está sendo autoritário, a gente está com o ego na frente, a gente está querendo aplauso. Então, é muito mais de proporção, sabe, sim? Ótimo. A Jéssica ali, ela fez um comentário até que agora eu achei muito interessante o que ela comentou, que hoje ela faz a gestão de profissionais mais velhos, né, do que ela no caso. E é muito complicado essa expectativa de fazer essa gestão entre liderados, questão de hierarquia e também de idade. Qual é a sua opinião sobre isso, Eu Mário? acredito O que que você como acha? eles são maioria, né? Eles são... faço gestão de maioria mais velhos. Mari, eu tenho uma amiga que é a Rivka tem 15 anos, ela faz palestra junto comigo. E um dia a gente estava num evento só para CEOs, e aí falaram, a gente tem que falar dos conflitos de geração. E aí eu olhei e falei, a gente já começou errado aí. Por que a gente chama de conflito? A gente tem que chamar de harmonia de geração. Como que a gente cria harmonia geracional? Então, eu acredito que para gerar harmonia é ouvir esse lado, entender até onde eles estão dispostos a ceder para promover o que a companhia está sugerindo, e do outro lado, quanto a companhia também está disposto para entender esse modelo mental mais rígido. Então, eu acredito que tem que ter uma conversa de ambos os lados. Fala, gente, ó, vocês fizeram assim até aqui, mas tem aquele livro que é Nem Tudo que te trouxe até aqui vai te levar adiante. A gente tem um outro jogo acontecendo, tem outras idades, tem outras... Chegou uma nova cultura e a gente precisa que seja feito assim para gerar. Como que funcionaria melhor para vocês? Eu acredito, Jéssica, se você não está no patamar de idade deles, ter essa conversa transparente de falar como funcionaria para vocês esse feedback, qual que é o plano ideal, e ter uma conversa de meio do caminho para começar a permear e a gente evoluir nessa questão. Faz sentido, Sim? Faz total sentido. Porque a gente tem também aquela questão de idade, né? Às vezes tem empresas também, tem pessoas que não gostam de ser liderado por pessoas mais novas, ou vice-versa. Elas se sentem um pouco assim, meio que diminuída por isso, talvez pela idade, ou até mesmo pela bagagem. Não alcançar, assim. Exatamente. Exatamente. Aí eu vejo assim, tipo, às vezes aquela saia curta, sabe? Quando você veste assim, tu fica, meu Deus, como que eu vou chegar perto dele? Então entra aí, Jéssica, aquela história que a gente comentou anteriormente, as muitas faces de um liderado, às vezes a postura, como você vai falar, qual que é o assunto que você vai tocar com eles, eu acho que isso também faz muito sentido. E também ali o Carlos, ele comentou a questão do feedback, tá, gente? Só para a gente esclarecer ali. A gente tem que fazer o feedback, temos que fazer o feedback, é maravilhoso você fazer, mas a gente tem que ter muito cuidado como líder para fazer aquele feedback mais assertivo, porque às vezes, por mais que a pessoa não tenha intenção, acaba sendo um feedback totalmente destrutivo, que a pessoa não estava pronta para receber e acabou. Aquela história que eu falei lá. Eu entrei no one-on-one para receber o feedback lá, super amiga do meu líder, saí, não quero mais nem ver. Eu acho que é legal, desculpa, a amizade. Te cortei, pode falar. É que o Carlos colocou, tipo, se ele não faz feedback, fica perdido. Eu não quis dizer que não tem que existir o feedback. Mari, eu não acredito no feedback pontual. Eu acredito que o feedback, ele é todos os dias. Então, o líder tem que comunicar onde está a melhora e a piora, onde a gente está indo. E aqui a gente falou no começo da live, é que o objetivo comum tem que ser muito bem definido e comunicado. Mari, sou do time que a gente tem que comunicar diariamente. Porque muitas vezes, eu trago esse exemplo que eu joguei futebol profissional, e aí eu dou um exemplo que assim, vem um cara, ele bate uma falta, ele faz um golaço. Ele é um excelente batedor de faltas, ele encobre o goleiro, faz um golaço, mas é gol contra. O que adianta você ter um cara excelente tecnicamente e ele tá chutando pro lado errado?
Quem que tem que falar pro cara que ele tá chutando pro lado errado? O líder. Porque senão o cara fala, cara, tô fazendo meu trabalho aqui, tô chutando a melhor bala, tô chutando todo dia, tô treinando. Só que ele nem sabe que ele tá chutando pro gol errado. Então, Carlos, o que eu quis dizer, assim, é essa cultura de diariamente a gente direcionar para onde a gente tá jogando. Para onde? O que a gente está construindo? Para onde a gente está avançando? Como que a gente constrói isso? E não pontualmente, a cada 3 meses, no feedback. Então, eu acredito muito em permear esse feedback para que ele seja constante nessa evolução. Isso. Nessa liderança, né? Não, perfeito, gente. O ponto também ali, a questão que o Daniel estava comentando é autoridade. Isso cai muito entre o líder e o chefe autoritário, que manda bastante. Então, realmente, está diminuindo? Sim, porque a gente está indo para aquela história do mais humanizado, mais estratégico e tal. Mas até que ponto a gente tem que ter essa autoridade, Mari, como colaboradora, assim, sem você ser taxada de hashtag. O autoritário, para mim, é o que a gente não tem que aceitar, porque o autoritário não está disposto a ouvir. Ele é mente rígida, ele está inflexível, e para mim, a gente não avança com autoritarismo, essa ditadura do essa é minha lei, todo mundo tem que seguir a minha lei. Por que a gente tem líderes autoritários no nosso país e a gente tem essa cultura? Temos a cultura do mais forte, do campeão, a gente traz isso de que você tem que ser o máximo. Para mim, assim, é o que eu falei do livro do Jay Shetty, do Pense como um Monge. Autoritarismo, ele vem de egos altos, né? Então, a gente vem de uma liderança que quer o aplauso, ele quer o biscoito o tempo inteiro. E esse cara que tem o ego muito alto, que ele é autoritário, é porque ele tem a autoestima baixa. Porque alguém que tem autoestima alta, ele não precisa ser autoritário. Porque ele sabe que tá todo mundo construindo. Um cara que tem autoestima alta, ele não precisa gritar, porque todo mundo tá com ele. Um cara que tem autoestima alta, se alguém falar mal dele, ele não tá nem aí. Ah, meu líder tá me cobrando o horário. Eu não tô nem aí, a gente já combinou, tá? O jogo tá sendo jogado. Então, para mim, assim, como que a gente traz pro dia? As regras, elas têm que ser, assim, totalmente pontuadas. Então, eu como líder, quais são os nossos objetivos? Então, a gente quer chegar até aqui, e como que a gente vai jogar? Galera, não gosto disso aqui, não gosto disso aqui. Como que é para vocês? Por exemplo, uma coisa banal. Abrir a câmera em reunião. Como é que funciona? Eu, Mari, sou do time que cada um faz o que quer. Eu, Mari, sou desse time. Por quê? Sou casada com uma autista. E sei como Carol se comunica. Não é porque ela está de câmera fechada que ela não está participando. Mas, Mari, tem gente que não participa. Se você é um líder que tem gente de câmera fechada e não está participando, não é a câmera aberta que vai fazer esse cara participar. Então, assim, autoritarismo está em pequenas coisas. Não é só o cara que é grosseiro, que lá na reunião expõe as pessoas. Está nesses pequenos poderes e controles que a gente coloca com o nosso crachá na mão. A gente não percebe, mas tem muito líder dando carteirada de líder o tempo inteiro. Ah, mas por quê? Porque eu sou líder. Não, você tem que me explicar. Por que existe isso? E aí você tem que comunicar. Gente, eu quero chegar aqui nesse tipo de jogo. Galera, gosto que todo mundo participe no chat. Gosto quando a gente abre a câmera. É confortável para todo mundo? A gente pode tocar sim? Pode. Pô, para mim, legal. Como que a gente pode fazer, então, para ser melhor para todo mundo? Então, de novo, eu trago a ferramenta de abrir o coração, sempre falar o que você sente e não o que você julga que o outro está fazendo. Então, por exemplo, como líder, tem alguém autoritário? Se você tem um líder autoritário, é um pouco mais complexo, né? Porque a gente não pode chegar para o líder e falar assim, ó, meu querido, mas você pode falar para ele que aquele tom, aquela maneira com que ele se expressou, você se sentiu desconsiderado. Sempre leve a comunicação como você se sente, né? O Marshall Rosenberg, no livro A Comunicação Não Violenta, ele prioriza isso. Não fale, pô, não gostei do que você falou, porque se você está apontando e está julgando o que é certo e está errado, você tem que falar, eu me senti excluído, eu me senti desconsiderado, eu me senti triste, eu me senti julgado. Fala como você se sente com o autoritário e deixa esse caminho para ele se sentir vulnerável também e comunicar com você. Eu acredito que essa é uma ponte para a gente quebrando aos poucos. É um caminho fácil? Não. É um caminho que a gente vai mudar amanhã? Não. A gente ainda tem um monte de líder autoritário por aí? Muitos. A gente precisa, vamos dizer assim, levar adiante? Não. Porque nem sempre, porque eu falo, quem aprendeu apanhando quer ensinar batendo. A gente precisa parar com isso. Então, se você não consegue mudar e a gente não muda ninguém, dê o exemplo. Seja o exemplo. Então, eu sou desse time aí, Simone. Tô polêmica hoje.
Ótimo. Ótimo, não, maravilhoso, perfeito. A gente fica viajando, puxando um pouco assim dessa questão de autoridade. Às vezes a gente até em casa é um pouco autoritário. E isso, ainda mais que a gente está de home office, gente, a maioria das pessoas hoje estão trabalhando naquela era de home office, querendo ou não, você acaba misturando. Tá em casa, no trabalho, não adianta. Você mistura casa com trabalho, vida pessoal e trabalho, tudo. E às vezes a gente é um pouco autoritário. Eu assumo que às vezes eu sou um pouco autoritária. Tá? Eu estou ali, estão me chamando, já respondo. Depois eu vou lá e peço, poxa, desculpa, eu estava, principalmente com minha filha, tadinha, assim, a mamãe estava numa reunião, depois a mãezinha já vai te dar atenção. E depois eu penso, cara, ela é pequenininha, então eu posso ajudar ela e eu vou aprendendo com ela. Então, teve um filminho que a gente estava assistindo, foi a semana passada, e tinha uma frase que a gente nunca deveria apontar o dedo para uma pessoa. Quando a gente aponta e julga, tem outros 3 dedos apontando para a gente. Cara, e ela usou essa frase na escolinha. Nasce uma palestrante, me passa o nome dela. Recebi... Tô anotando aqui já. Uma revelação da palestra. Maravilhosa. Eu recebi um clipe. Porque ela é terrível, gente. Aí, todas as vezes eu recebo clipe na escola, né? Aí, quando eu recebi um clipe, assim, eu falei pro meu esposo, amor, o que a Isa aprontou hoje de novo? Porque ela cai ou ela se machuca. Aí a professora falou, não, elogiando ela, porque um coleguinha foi julgar algo que ela fez lá, e ela falou, não aponta o dedo para mim, porque você tá apontando um para mim e 3 para você. Tem mais inteligência emocional que muita gente nesse mundo aí, ó. Muita gente. E a gente aplica isso, cara. A gente tem que aplicar hoje no nosso dia a dia, antes de a gente julgar uma atitude de um líder. Porque às vezes o líder é humano. Eu sempre costumo dizer isso. Não, e nem sempre a gente está bem. Não está bem. Nem sempre. A vida é de vales e nem subidas, sempre, né? Reconhecer é um grande passo. Exatamente. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, isso é minha percepção, né? Mas a liderança, ela vem desde casa. No momento que você está em casa, que você está trabalhando, que se você é autoritário em casa, você vai ser autoritário em qualquer lugar. Se você é flexível, você vai ser flexível em qualquer lugar. E essa balança aí de equilíbrio. E agora, antes da gente, né, correr com o nosso tempo, eu queria pedir para a Mari, maravilhosa, como sempre, dar dicas de liderança leve, Mari. O que a gente pode fazer para ter um ambiente se bom? Aceitar. A Ana acabou de falar, gente, acabei de descobrir que eu sou autoritária, preciso trabalhar isso. Ponto 1, Ana, já arrasou, de entender quais são as suas limitações. Assim, passo 1 é se reconhecer. Então, todo mundo aqui faz um raio-x do como você está hoje. Raio-x de como você está. A gente precisa fazer essa avaliação diariamente. Porque o humor, como eu disse, é a sensação de bem-estar. E muitas vezes a gente deixa para fazer isso no final de semana, nas férias, no ano novo. Aí a gente fala, cara, eu não olhei para mim. Então, o primeiro passo de uma liderança leve é ter esse raio-x individual de você acordar com você. Eu sempre falo, a gente às vezes se conecta com o mundo antes da alma fazer download no corpo de manhã. A alma nem fez download, já tá aqui. Ô, gente! Muda isso. Então, o primeiro é você reconhecer. A Simone falou aqui, ó, meu apelido aqui em casa é General. Essa live tá de boa aqui, gente. Beleza. Imagina, né? Tipo, minha filha eu digo que eu tenho duas, um de 36, que é meu esposo, e tem a nossa filha de 6, né? Então é assim, a mamãe é general, a mamãe tem que botar a ordem. É Saraiva também, Thaís, também. A mamãe Saraiva às vezes acorda também. Quando a mãe acorda, assim, vê a bagunça e os dois lá de boa, a mamãe general acordou. Eles vão arrumando é uma percepção e tá tudo bem também. A gente ter esse perfil, Simone, a mamãe general acordou e tá beleza, só que o que eu quero deixar de lição para os generais aí? E se vocês controlarem o surto, que a Thais falou, o surto de vocês? A casa tá toda bagunçada, eles estão numa nice, curtindo a vida. Por que vai acabar com a vida deles? Deixa ali curtindo um pouco. Então, o segundo passo é soltar um pouco o controle. Vou tentar. Por que a gente quer controlar as coisas? Porque a gente quer sentir que a gente está com domínio da situação. Só que isso a gente não consegue trabalhar a nossa mente. Então, o líder, aquele líder que quer saber tudo, estão falando de mim nos grupos, o que vocês estão falando de mim? Quer controlar tudo, gente, isso sufoca.
Eu tenho certeza que ser um general deve ser cansativo pra caramba pra Simone. Porque o tempo inteiro ela tá se cobrando. Tipo, pô, ninguém vê isso aqui. Eu que tenho que ver. Não, você não tem que ver tudo, Simone. Relaxa. Solta um pouco, gente. Solta. Solta algumas coisas que você pode simplesmente, cara, soltar. Porque isso gera estresse. E quando a gente fala dessa microgerenciar tudo, mania de querer microgerenciar. Mas isso, gente, tem um livro que chama Inteligência Positiva, que ele fala dos nossos sabotadores, né? O que sabota a nossa mente de jogar a favor ou contra ali, né? E um dos sabotadores é essa hiperocupação. Por que a gente quer controlar tudo? Porque a gente quer se sentir ocupado, a gente quer se sentir útil, a gente quer achar que a gente tá no controle da parada, porque o nosso ego gosta disso. Então, soltar é simplesmente baixar e falar, não, hoje eu não vou controlar, não. Hoje, aí, gente, vai que vai. E como líder, você querer controlar tudo também não é bom. Por quê? Tem muitas vezes você precisa soltar. Uma coisa que eu trago aí, dica 3. O líder que desce o tempo inteiro no microgerenciamento é como se ele tivesse com um baldinho de água, aqueles baldinhos de castelinho de areia que brinca na praia, apagando um incêndio na árvore, ajudando a equipe. Viu? Tá pegando fogo, ele tá com um baldinho ali, desceu na operação e tá apagando incêndio com um baldinho de água. Se a gente fica nesse controle o tempo inteiro operacional, o tempo inteiro a gente fala, não, eu vou fazer porque ninguém sabe fazer, deixa que eu faço, e não capacita alguém para fazer, você não sabe de onde está vindo o fogo. Um líder estratégico que vive numa nice, é mais levinho, o que ele faz? De vez em quando, ele sobe para a copa das árvores, para ter visão estratégica de negócio. A empresa espera isso do líder, porque senão deixava na operação. Então, o líder ele tem que ter um momento só dele para olhar e entender negócio, entender concorrência, entender como que está a inovação, o que estão fazendo para subir. Pô, a gente está nesse patamar, como que a gente vai chegar no próximo nível? Quem já chegou aqui? Quem que eu posso conversar para fazer bench, para trocar? Falou, como você está resolvendo esse problema aí na sua empresa? Tem que ter esse jogo, que é o momento que a gente sobe para a copa da árvore. Olha, opa, o incêndio está vindo de lá, hein? Deixa eu entender como que eu vou organizar meu time. Para quando o incêndio chegar, tá todo mundo preparado. Porque se o líder tá lá embaixo na operação, controlando tudo, cara, não dá conta dos incêndios, não consegue apagar com baldinho. Então, é ter esse olhar mais estratégico, é subir. E, de novo, né, gente? O humor é a sensação de bem-estar. Você não precisa ser um líder que faz piada. Você precisa ser um líder que se sente bem, cuida da sua saúde mental, porque só assim você vai fazer o bem. Só quem está inteiro pode transbordar. Então, um líder leve é um líder que cuida primeiro de si, para depois cuidar do time. Não adianta você querer cuidar do time e não cuidar de você. Porque se você está derrubando todos os pratinhos, como que você vai segurar o pratinho da sua equipe, do seu time? Então, cuida de você, marque uma reunião com você diariamente, cuide da sua saúde. E aí, uma coisa que eu falo no meu TEDx, Simone, que eu gosto muito, que é o nadismo. Pratique o nadismo. O nosso corpo físico precisa de movimento para ganhar energia vital. A nossa mente, para ela ganhar energia, bateria vital, ela precisa de mobilidade. Então, pratique o nadismo 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, 5 minutos à noite. Se eu pudesse resumir, eu resumi o máximo, tem outras, mas eu acredito que essas aplicações já ajudam a gente a se sentir bem para fazer o bem. Ótimo, gente. O nadismo eu comecei a aplicar depois que aquele podcast que eu comentei, que eu ouvi. E eu comecei a falar assim, cara, sabe que eu vou fazer isso? E eu comecei a fazer. Tô tranquila, assim, tô ali sem fazer nada e tô com a minha mente, assim, totalmente desligada. Às vezes eu até coloco uma musiquinha. Fico leve. Arrasou. Ponto. Ninguém me incomoda. Arrasou. É maravilhoso, gente. Parece que você fica assim, ó, renovada. Bom, pessoal, o que vocês acharam aí da nossa live? Gostaram do nosso bate-papo? Hoje foi diferente, foi mais fluido, foi descontraído. A gente era realmente essa intenção de trazer uma pessoa fera aqui para poder falar para a gente. Muitas vezes a gente só fica lendo e ouvindo e não aplica, não dá aquele tchan ali, né? Então, realmente, a gente queria passar isso para vocês. Que, cara, liderança, independente do lugar, ela é leve. É vocês que fazem. Vocês têm o poder na mão de fazer isso. Cabe a vocês decidir se quer o líder chato, se tem que ser o líder leve. Vamos seguir os exemplos da Mari. O que vocês acharam? Gostaram bastante? A Ana perguntou aqui se nadismo é mindfulness. Não é mindfulness, porque o mindfulness, você pratica o mindfulness com foco em algum resultado.
Você pratica o mindfulness querendo relaxar, você pratica o mindfulness com foco, você coloca foco. O nadismo é zero intenção de resultado. Você simplesmente está jogado no ócio, deixando os pensamentos vir, voltar, vir, voltar. Você não está buscando nada, você só está ali, parado e relaxado, sem querer nenhum resultado. Não adianta. Muita gente fala, vou correr para relaxar. Aí fica contando os passos, contando o pace. Sobe, não sobe. Está preocupado com o resultado? Não é nadismo. Está preocupado no que aquilo vai te gerar de benefício? Não é nadismo. Então, só para a gente não ir embora com essa dúvida que ela é importante. Ótimo, perfeito. Pessoal, finalizando aqui, a Jéssica pediu para me passar o link do podcast. Vou passar assim, gente. Aquele podcast é incrível, maravilhoso. Olha, mandei para todo mundo e aconselho vocês a ouvir, que mudou, sinceramente, tá bem tiete, né? Bem fã, mas para mim foi muito bom ter ouvido esse podcast. Jéssica, me adiciona ali no LinkedIn que eu vou procurar e eu vou mandar para você esse link ali da Mari. Pessoal, eu agradeço imensamente a Mariana, que arrumou um tempo na agenda dela muito corrido hoje para atender a gente, com todo esse carinho, esse sorriso maravilhoso no rosto. Vocês, principalmente, de estar aqui participando com a gente. E encerramos, eu acho, com mais leves, né? Mais leves. Acho que eu acho que essa live deveria ser na sexta-feira. Na sexta-feira, sabe? Para ficar... Obrigada a todos. Muito Simone, bem, muito obrigada. pessoal. Galera, conhecer mais o meu trabalho, Mariana com Y, com Y, todas as redes sociais, Instagram, YouTube, LinkedIn, Mariana com Y, com Y. Mais uma vez, muito obrigada, gente. E até a próxima. Tchau, tchau.